Então, voltando aqui, gente, a gente tava compartilhar a tela, né? Claro, eu sempre esqueço. Aí eu vou começar a falar, vocês não vão ver o que eu estou falando. Vamos voltar aqui, os nossos 3 tipos de vazão, né? Então, vamos fazer a relação entre elas aqui, ó. Por exemplo, lembra para mim uma formulazinha aqui, ó. Densidade. Densidade. Densidade é o ρ. Isso aqui, gente, é o quê? Densidade. Lembra da fórmula de densidade? Massa sobre volume. Massa sobre volume. Ah, então quer dizer que tem jeito de eu relacionar massa e volume. Não é verdade? Massa, quer dizer, dessa formulazinha aí, ó, dessa fórmula aqui, eu posso escrever que a massa, né? Eu posso escrever uma outra fórmula aqui. Eu posso escrever, portanto, que a massa é igual a densidade vezes volume. Tá no símbolo ali, né? A densidade vezes volume, né? Então, se eu pego, por exemplo, aqui a vazão em massa, eu posso substituir no lugar da massa aqui, ó, no lugar do mzinho, eu posso colocar densidade vezes volume. Então, eu vou escrever aqui, ó, a vazão em massa, né? A vazão em massa, ela é igual a massa, que é ao mesmo tempo, eu posso escrever massa aqui, né? Ou eu posso escrever densidade vezes volume, porque é igual, né? Então, é densidade vezes volume dividido por ΔT. Dividido por ΔT. Né? Dividido por ΔT. E aí, gente, se você parar para pensar, se você observar bem aqui, ó, o que é volume sobre ΔT? O que é isso aqui, ó? Volume sobre ΔT. Volume sobre ΔT é a vazão volumétrica, né? Então, eu posso escrever, então, uma relação entre essas duas vazões aí. Né? Essas duas vazões aí, elas vão ter uma relação. Qual vai ser a relação? Nossa, peraí. Agora sim. Oxi. Estou fazendo bagunça. Deixa eu arrumar aqui a formulazinha. Densidade vezes volume, né? Aqui vai ficar igual. Densidade. A vazão mássica é igual a densidade vezes a vazão volumétrica, exatamente. A vazão volumétrica. É isso. Então, a vazão mássica é igual a densidade vezes a vazão volumétrica. É isso. Essa fórmula ela é válida, tá? Quer dizer, se você tiver uma vazão, você pode obter a outra. Então, na verdade, quando a gente fala de vazão, né, é uma coisa só. Mas tem vários tipos de vazão dependendo do que foi dado lá para você. A vazão em massa, ela é igual a densidade vezes a vazão volumétrica. Ó, essa aqui é uma fórmula. Quais são as fórmulas importantes que foram vistas aqui até agora? Ó? Bom, no primeiro pedaço da aula a gente viu o número de Reynolds, né? O número de Reynolds, que eu não coloquei a formulazinha aqui, mas ele viria aqui, né? O número de Reynolds é importante. Outras fórmulas importantes que tem aqui, vazão volumétrica, vazão em massa, né? Vazão volumétrica, a vazão em massa e vazão em peso e aí a relação entre elas. Essa aqui é uma relação, ó, tá? Então vamos voltar no livro aqui para a gente ler lá o que ele está falando. Suponha que, apesar de que eu já expliquei para vocês, vamos acompanhar no livro, né? Suponha que, estando a torneira aberta, seja empurrado o recipiente da figura. Embaixo dela e simultaneamente seja disparado o cronômetro. Ah, entenderam, né? Para a gente ter certeza da quantidade de água, a gente empurra a bacia para embaixo da torneira e liga o cronômetro. Admita-se que o recipiente encha em 10 segundos. Pode-se, então, dizer que a torneira enche 20 litros em 10 segundos. Ou que a vazão em volume, né, ou vazão volumétrica da torneira é 20 litros por 10 segundos ou 2 litros por segundo. Ah, isso também é unidade de vazão, né, gente? Porque litro é unidade de volume, né? O sistema internacional, claro, né, gente? A unidade é metro cúbico, mas litro também é uma unidade válida. 1 litro vale quantos metros cúbicos? É difícil essa pergunta. 0,001, né? Ah, tá. Ó, vou escrever aqui a conversão, tá? 1 litro é igual a 0,001, né? 10 a menos 3, né, gente? 0,001 metro cúbico.
Quer dizer, dentro de uma caixa d'água, né, gente? Dentro de uma caixa d'água, caixa d'água de 1 metro por 1, né? 1 metro cúbico, tem 1000 litros lá, né? Então, 1 litro é 1 milésimo de 1 metro cúbico. Não é assim que a gente pensa? Então tá aqui, ó. Isso aqui responde a pergunta que a moça fez na primeira aula. No primeiro vídeo, no primeiro pedaço do vídeo, a moça fez se 1 litro, né? Era equivalia a 1 quilo, né? Pensa comigo, ó. Foi a Jéssica. Jéssica, pensa comigo o seguinte. Uma caixa d'água, de água, de 1 por 1 por 1, essa caixa que tem cúbica, bem comum, né? Ela cabe 1000 litros. E cabe 1000 quilos. Tá certo? Cabe 1000 quilos. Então, quer dizer que 1 litro de água equivale a 1000 quilos de água. 1 litro equivale a 1 quilo. Só para água isso é válido, tá? Se a densidade for maior, por exemplo, vamos pegar a densidade do mercúrio. A densidade do mercúrio não é 1000 quilos, é 13.600 quilos em 1 metro cúbico. Entendeu? Em 1 metro cúbico. 1 litro continua valendo 0,001 metro cúbico. Quer dizer que em 1 litro de mercúrio tem muito mais do que 1 quilo de mercúrio. A densidade é bem maior. Então, no volume de 1 litro de mercúrio, eu tenho muito mais do que 1 quilo lá. Entendeu? Eu tenho quanto? 13,6 quilos. É coisa demais. Nossa, mercúrio é muito pesado, né? Entendeu, Jéssica? De água, 1 quilo vale 1 litro. Em 1 litro tem 1 quilo de água. Agora, se for mercúrio, em 1 litro eu tenho 13,6 quilos. Tá? Aí a gente pode fazer essa conta aí. Eu fiz aqui falando, né? Talvez seja difícil de enxergar, mas essa é a relação, tá bom? Então, essa aqui é a conversão entre litro e metro cúbico, que é muito necessário nessa hora da matéria, porque vai ter muito exercício com vazão, viu? Eu posso até fazer um exercício aqui com vocês, porque já tem exercício que trata só de vazão. Essas relações entre as diferentes vazões, entendeu? A vazão mássica, a vazão volumétrica, a vazão em peso, isso aí dá exercício em ABS para fazer. E é facinho, né? Ponto ganho lá na prova, porque não tem nem que raciocinar. É só fórmula, né? Pode falar, meu querido. No caso, para essa conversão aqui, eu pego 1 litro e divido por quanto, você falou? Para esse resultado? De 1 metro de 1 litro é igual a... Não, 1 litro é igual a 0,001 metro cúbico. Eu anotei aqui, tá aqui no quadro, aqui, ó. Vocês estão vendo? Anotei sim, eu tô vendo. Ele quer saber para dividir por 1000, né? Eu faço a divisão, como eu faço para chegar nesse resultado? Ah, entendi o que você quer. Se você quiser passar de litro para metro cúbico, você divide por 1000. Você quer passar de litro para metro cúbico. Por exemplo, você tem 1 litro, isso vale quantos metros cúbicos? 1 dividido por 1000. Entendeu? Ah, sim, entendi. Obrigado. Então, para passar de litro para metro cúbico, divide por 1000. E aí você tem metro cúbico, né? Quer passar para litro. Multiplica por 1000. Eu vou fazer aqui, porque não, eu tô no CorelDRAW, é a ferramenta de desenho mais melhor de boa que eu acho que tem, né? Então, eu tenho litro e metro cúbico. Né? E eu quero passar, vamos fazer um Bezier aqui, né? Eu quero passar de um para o outro. Então, eu quero passar de um para o outro aqui. Ó, tô fazendo um desenhozinho para virar um brinquedinho, uma maneira de você lembrar, né? Então, vou passar de litro para metro cúbico. O que eu faço? Litro para metro cúbico, eu divido por 1000. Então, vou escrever aqui assim, ó. Divide por 1000. Vai ficar feio? Vai, não, se eu tivesse mais tempo, ia ficar mais bonito, né? Mas acho que tá bom para nossa aula aqui, ó. De litro para metro cúbico, você divide por 1000. E aí, claro, né? Se o contrário de metro cúbico para litro, você vai fazer o quê? Vou escrever. Multiplica por 1000. Tá bom, gente? Dúvidas? Essas coisas todas, elas têm... Aqui, ó, Renan. A Renan tá aí ainda? Tô.
É isso aqui que você estava pedindo ontem, uma aula mais tópica, né? Onde a gente tem mais os macetinhos, assim, que já vai usar direto nos exercícios, né? Isso, agora sim, Ana, você é top, hein? Rapaz, você acha? Tá aprendendo, hein, Renan? Sou bobo não, moço. Você viu que o povo aí pegou agora rapidão, Aragão? Não, eu sei, mas é porque essa aula aqui dá para fazer isso, né? Tem aula que não dá, simplesmente não dá. Mas esses macetinhos aí também, né? Fácil demais, né? Pois é, ué. Como é que eu vou falar de comportas desse jeito? Não tem jeito. Boa noite, senhoras e senhores. Oi? Bom, eu vou deixar aqui o macetinho, depois eu dou um jeito de organizar esse slide para mandar para vocês. Então, esse slide aqui já ficou muito cheio, né? Então, nesse slide aqui, gente, ó, ficou a vazão, tá? Eu vou criar um outro slide aqui, tá? Então, slide 3. Vai vir uma tela branca aqui para nós. Vamos voltar para o livro. Define-se vazão como o volume dividido pelo tempo, né? Então, as unidades correspondem a essa definição, né? Quer dizer, metro cúbico por segundo, litro por segundo, metro cúbico por hora, litro por minuto. Isso tudo é unidade de vazão. O importante é a unidade de volume por unidade de tempo. Existe uma relação importante entre vazão e velocidade do fluido. Putz, isso aqui é muito importante, galera de Deus. É muito importante essa relação aqui, vai mostrar, ó. Então, se liga, vazão e velocidade. Deixa eu até anotar isso aqui, ó, lá no nosso próximo slide, ó. Relação. Deixa eu colocar aqui no 100% do zoom, né? Relação entre vazão e velocidade. Relação entre vazão e velocidade. É importante. Aragão, Pode falar. dá para me usar esse cálculo para saber quantos litros sai um exemplo, tipo, não sei se é assim que se fala. Tipo naquela boca da usina que sai água, Com certeza. naquele escoamento. Com certeza. Vazão. Você saber a vazão de qualquer coisa, você tem que medir o volume e o tempo, né? Ou massa e tempo, né? Ou peso e tempo. Você tem que medir uma dessas propriedades. Mas dá. Isso aí também, né, professor? Essa velocidade, né, da água, né? Ou a velocidade, exatamente. É porque vazão é velocidade vezes a área transversal. A gente vai ver agora. Velocidade vezes área. Vazão. Velocidade vezes área. Rapaz. É importante isso aí, ó. Estamos evoluindo aqui na nossa aula. Ó, existe uma importância... Vamos ver como é que ele vai demonstrar aqui. Se eu estivesse na sala lá, eu saberia demonstrar de um jeito bacana. Mas eu acho que esse jeito que ele vai demonstrar, já vi aqui, ó. Já vi a formulazinha, tá ótimo, tá perfeito. Gente, imagina que eu tenho um tubo. Aqui um tubo, ó. Aí eu tenho um tubo, aí eu faço um corte aqui no meio. Esse corte aqui a gente chama de área da seção, né, corte. A área da seção transversa, tá? Essa área aqui, ela vai ser chamada de A. Beleza? Tá joia, gente? Beleza. Então, no tempo t igual a 0, eu olho para essa área e eu percebo, o fluido que está aqui é um certo fluido. Tá lá, tem a água passando aqui, né, com velocidade constante, tá? Digamos que tem uma velocidade constante aqui. Aí tem o tubo, aí eu vou lá e olho na seção transversa, tem um certo fluido ali naquele tempo, né? Aí eu espero passar um tempo t. Esse fluido não vai ter andado um tanto, não vai estar mais para frente? Vai. Que é o que está demonstrado aqui nessa formulazinha aqui, ó. Depois de um tempo t transcorrido, o fluido vai ter caminhado uma certa quantidade. Qual quantidade aqui? Ao longo desse eixo, né? Ao longo desse eixo, ele vai andar uma distância S. Beleza? Se tivesse em sala, eu chamaria de X, mas sei tanto faz. Não é verdade, gente? Entenderam isso aí? Concorda comigo? Tem um tubo. Aí no tempo t igual a 0, eu olho aqui, tem uma quantidade de água aqui nessa área. Aí depois que o tempo vai passando, esse fluido vai escoando para frente, né? Aquele fluido que estava ali no tempo inicial, depois de um tempo t, ele vai ter escoado, né, uma distância. Depois de um tempo, ele vai estar numa outra distância ali. Agora, como é que calcula o volume desse cilindro que foi formado dessa maneira aqui, ó? O cilindro correspondente ao volume de água que escoou nesse intervalo de tempo t. Porque você concorda comigo que esse volume aqui, ó, que eu estou destacando aí na figura, né? Esse volume aqui, ó, não é o volume que foi escoado nesse intervalo de tempo t? É o volume
movimentou no intervalo de tempo t, né? Seria Como é que eu calculo esse volume? Volume do cilindro vezes a distância? É a área da base, né? A área da base vezes a altura, né? No caso aqui, a altura vai ser quem? O S. E quem que é a área Vezes da a base? distância? É o A. É, vai ser a distância, exatamente. Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Vou escrever isso aqui, né? Então, o volume é igual à área da base vezes a altura, que ali é o S, né? Então, Sim. nesse caso, a nossa formulazinha aqui de vazão volumétrica, né? A vazão volumétrica, que é essa formulazinha aqui, ó. Deixa eu arrumar ela ali no próximo slide, né? A vazão volumétrica, a gente vai poder simplificar ela. Eu vou tirar essas definições aqui. Deixar bonitinho aqui. Então, isso aqui vai ser igual. Bom, o volume é A vezes S, né? Dividido por ΔT. Dividido por ΔT. Dividido por ΔT. Olha aí que maravilha. Agora, só fazer o tracinho da fração ali, né? Deixar aqui bonitinho. É o tempo que eu estaria perdendo lá no quadro, escrevendo no quadro, né? Então, aqui eu estou fazendo essa dedução. Só que, gente, vem cá. Vem cá, pensa comigo aqui. O que que é espaço percorrido pelo fluido dividido pelo ΔT? Velocidade. Quer dizer, o que que é isso aqui, ó? O que que é isso aqui que eu estou destacando dentro desse retângulo aí? Espaço por tempo. Isso daí é velocidade. Isso é a velocidade V. Vou escrever assim, só V. Isso daqui é o V. Vocês estão aprendendo a mexer no CorelDRAW também, né? Como é que faz seta, essas coisas, né? Tá aí. Isso daí é velocidade V. Vou deixar ela mais bonitinha aqui. Então, para vazão volumétrica, só precisamos da área e da velocidade. Sim, senhor. Exatamente. Essa aqui é uma equação muito importante, ó. Que a vazão volumétrica, né? A vazão volumétrica... Vou escrever a fórmula aqui já, né? Bonitinha, toda perfeita, né? A vazão volumétrica... Meu computador ficou lento. A vazão volumétrica é área vezes velocidade. A vazão volumétrica também é obtida como sendo área vezes velocidade do fluido. Isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo, porque vocês vão ver por quê com o tempo. Então, ó, a vazão volumétrica é área vezes velocidade. Vazão volumétrica é área vezes velocidade, tá? Então, olha só, tem outra fórmula para calcular vazão, hein? Nossa, vazão a gente calcula de tantas fórmulas, né? Tantas fórmulas. Olha aqui, vazão volumétrica, vazão em massa, vazão em peso, a relação entre vazão volumétrica e vazão em massa. E também a gente tem agora que a vazão volumétrica é área vezes velocidade, tá bom? Então, essa é uma nova maneira de medir vazão, medindo área e velocidade, gente. Por exemplo, no rio, como é que você vai medir a vazão de um rio, né? É muito mais fácil você saber... O que é mais fácil? Comprimento e O que é mais fácil você a saber? largura e a profundidade. Volume de água que está passando ali na sua frente no rio. Tem como você saber? É muito difícil fazer isso, Tem. né? Volume, Não. como é que você vai? Você tem que coletar a água que está saindo do... Você tem que, tipo, represar o rio, né? E, sei lá, não tem jeito, na verdade, de calcular a vazão de um rio lá na vida real usando essa fórmula aqui, ó. Volume por tempo. Como é que você vai calcular o volume que está passando ali na sua frente? Está escorrendo água ali, o rio está passando ali, né? Tá lá em Pirinópolis, você quer, pô, eu quero calcular o volume aqui, ó. Não tem como você fazer isso. Agora, tem como você usando essa fórmula aqui? Tem. Você vai lá e faz um mapa de uma seção transversa. Você pode fazer isso assim, em intervalo de 10 em 10 centímetros, com uma régua, aí você vai fazendo um mapa do fundo do rio. Aí você vai ter uma forma geométrica, né? Em geral, vai ser aproximado por uma parábola, assim, né? Tem a margem aqui, tem a margem aqui. Aí aqui pode ter uma forma retangular, uma forma parabólica, enfim. Você vai aquela área ali, a área transversa, você consegue. E a velocidade do rio? A velocidade da água? Bom, Também. constante, porque ela vai variar, é claro, né? A gente sabe, perto do leito, a velocidade é uma, né? Na superfície é outra. Mas, assim, se você considera ela constante como uma primeira aproximação, passa a ser... na verdade, tem aula
tem aulas no campo que você vai lá e calcula a velocidade de rio, né? Como você faz hidráulica. Isso é possível, tá? Isso é um tipo de aula possível. Porque você tem 3 fórmulas para você calcular. Eu já dei hidráulica também, né? Então eu sei. Tem 3 fórmulas para você calcular, formas, né? Tem 3 algoritmos para você calcular a velocidade de um rio, né? Mas com essa fórmula de vazão volumétrica, em termos de velocidade, fica muito mais fácil você calcular a vazão de um rio, né? Por exemplo, uma coisa prática, né? Sem nem calcular de uma bacia, imagina de um rio. Tá certo? Então, olha aí, então essa fórmula aqui é a fórmula para relação entre vazão e velocidade, tá bom, gente? Então, vamos passar. Da bacia é mais fácil, não tem velocidade da água, né? Para bacia, talvez fica fácil você medir o tempo para encher a bacia, né? Aí você tem o volume e o tempo, aí você já calcula a vazão, né? Pode ser. Olha, gente, nos exercícios, quando tiver escrito vazão, tem 3 tipos de vazão, né? A vazão volumétrica, a vazão mássica e a vazão em peso. Quando no exercício estiver falando só vazão, a vazão padrão, né? É vazão volumétrica, tá bom? Sempre que você estiver na rua e alguém estiver falando assim sobre vazão, né? Vazão, estiver na rua, né? Alguém chega a apertar para você, qual que é a vazão ali daquele negócio? É engenheiro, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Aí o que você vai falar? Você já sabe, ele está falando sobre vazão volumétrica, tá? Vazão padrão. Gente, agora ele vai entrar aqui numa questão que é uma questão de cálculo de velocidade média, tá? Cálculo de velocidade média. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, tá bom? Eu vou falar sobre isso? Vou, mas eu vou avançar para a equação da continuidade, que eu acho mais importante nessa aula de hoje. Aí eu vou falar sobre velocidade média. A fórmulazinha está aqui, ó, é uma média de velocidade nas áreas. Porque eu quero fazer uns desenhos. Eu não acho que esse desenho aqui nesse livro é legal, ó. Apesar de que você pode entender. Mas eu não quero falar de velocidade média agora. Mas o cálculo de velocidade média é esse aqui, ó. O exercício 1, o exercício 2, tudo usa isso aqui. Então, é 1 dividido pela área da seção, vezes a integral do perfil de velocidade. Lembra que a gente estudou perfil de velocidade lá no começo do ano? Perfil, velocidade linear, velocidade quadrática, né? A gente agora consegue calcular a velocidade média da água passando no tubo, usando o perfil de velocidade. Como que a velocidade varia dentro de uma área. Então, aquelas aulas lá do começo do ano, agora elas não voltam a ser importantes aqui, né? Cálculo de perfil de velocidade. Mas, como eu disse, eu vou pular esse cálculo de velocidade por agora. Quando for lá no exercício, eu vou fazer o exercício já explicando essa matéria, entendeu? Eu vou explicar essa matéria na prática do exercício. Melhor assim. Eu já fiz assim da outra vez. Ok. Eu não vou explicar esse treco agora, não. Eu vou passar para frente agora. Ó. Agora eu quero vir aqui. Ele está fazendo um exercício resolvido aqui, ó. É bacana, ó. Calculando várias coisas. Tá aqui. Eu não quero terminar a aula de hoje sem falar de equação de continuidade para regime permanente. Lembra que eu falei para vocês que cinemática são 2 equações? Eu quero dar uma hoje e a outra na próxima aula. E aí a gente só fica fazendo exercício. Porque tá aí uma matéria boa já para ser uma matéria de primeira prova, viu? Fechar em equação de Bernoulli e aplicações. A gente fica fazendo exercício aí. A gente não tem data de prova marcada, né, gente? A gente não tem data de prova marcada. Estimativa, não é certeza, né? Estimativa para o começo do próximo mês. Começo de maio. Estimado, né? Não tá nada marcado. Então, vamos lá. A equação da continuidade. É uma das equações mais importantes. Vamos entender aqui, ó. Digamos que a gente tem uma equação, gente. Na verdade, é tão fácil explicar essa equação da continuidade. Eu vou acompanhar o livro aqui. Mas eu vou explicar para vocês a equação da continuidade, tá? Eu vou explicar de uma maneira muito, muito simples. Que agora esse tópico aqui é equação da continuidade. Eu vou escrever uma frase aqui, ó. Tudo que entra, sai do tubo de corrente. Gente, não é verdade que tudo que entra, sai do tubo de corrente? Porque tubo de corrente... Tem alguém falando junto comigo. Quem que é aí? Liga aí, por favor, o seu áudio. Eu não estou vendo quem que é. Gente, tubo de corrente não é um tubo que, por definição, não tem troca de massa entre a parte interna e a parte externa. Não sai água e nem entra água num tubo. Definição de tubo de corrente, uma das propriedades que usa para definir o tubo de corrente, né? Então, num tubo de corrente, tudo que entra, sai. É simples assim. Tudo que entra, sai.
Beleza? Tudo que entra, sai. Quando eu... Oi. Beleza. Beleza? Ai, obrigado, porque eu tô falando sozinho aqui. É bom. Tudo, quando eu falo tudo, eu tô falando de quê? Eu tô falando de massa. Então, o que é a equação da continuidade? Pô, é um treco muito bobo, né, gente? Olha só. Digamos que eu tenho um tubo de corrente aqui, ó. Eu tenho um tubo de corrente, aí eu tenho uma vazão de entrada e uma vazão de saída. O que é a equação da continuidade? Ela vai expressar que não há perda de massa, que tudo que entra sai. Quer dizer, a vazão volumétrica que entra, a vazão volumétrica na entrada, desculpa, não é vazão volumétrica, né? É porque tudo que entra sai em termos de massa. Toda massa de água que entra é igual a massa de água que sai. Está sendo considerado que não está tendo perda por atrito, não está tendo perda por calor, né? Por perda de calor, tá bom? Não está tendo outro tipo de transmissão aqui de energia, não está tendo. A gente está num fluido ideal, no escoamento ideal, tá bom? Não está tendo perda de energias, tá joia? Isso é um dado importante aqui, ó. Então, a vazão mássica se conserva. Pronto, isso aí é a equação da continuidade. A vazão mássica, deixa eu pegar aqui vazão mássica aqui no próximo slide, né? É o vazão mássica, né? Isso aqui, ó. Essa aqui é a equação da continuidade, ó. Equação da continuidade. Quer dizer, a vazão mássica, ela é constante. Ela é constante. Em outras palavras, se eu tiver um tubo de corrente, eu vou desenhar um tubo de corrente mequetrefe aqui, tá, gente? Rapidão. Vocês perdoem aí pelo desenho. Ele vai ficar só aproximadamente bom. Ele não vai ficar bom, não. Mas eu acho que ele vai ficar bom. Vamos tentar. Tá aí. Depois eu arrumo aqui. Eita, ferro. Estragando meu desenho. Ó, eu tenho um tubo de corrente, tá? Aqui fazendo um desenhozinho de um tubo de corrente. Esse tubo de corrente ficou gordinho aqui no fundo. Ó, alguém me mandou. Tem aqui um tubo de corrente, ó. Então, a vazão de entrada, a vazão em massa de entrada é igual a vazão em massa de saída. Quer dizer, tudo que entra sai, né? Então, aqui, ó, QM1 e QM2 são iguais, né? Então, essa formulazinha aqui, ó, QM, vazão em massa 1 sendo igual a vazão em massa 2, essa aqui é a equação da continuidade. Vazão em massa, gente, a gente pode escrever a vazão em massa como? Hein? A gente tem outra fórmula para escrever essa expressão aí? Vazão em massa. Como é que a gente escreve ela em termos de vazão volumétrica? É densidade, lembra? Olha aqui, ó. Vazão em massa é densidade vezes a vazão volumétrica. Vamos jogar isso lá? Deixa eu copiar aqui já, né? Já tá escrito aqui. Então, olha só. Ué, não copiei? Puxa, deixa eu voltar lá para dar um Ctrl C aqui, para não ter que ficar escrevendo isso aqui de novo. Ctrl C, vai, me ajuda. Então, vamos lá. Ctrl C é igual a Ctrl C. Agora vamos escrever aqui, ó. A vazão em massa, né? A vazão em massa aqui, no início do tubo, vai ter qual propriedade? Digamos que o tubo aqui, ó, o fluido que está entrando tem uma densidade 1. Tem uma densidade 1. E tem uma vazão em volumétrica 1 também. E aqui a densidade é 2, porque a densidade pode até variar ali dentro. De forma geral, né? Isso aqui é uma equação mais geral. Isso aqui é a equação mais geral possível, ó. Isso daqui chama equação da continuidade geral. Equação da continuidade. Equação da continuidade para escoamento, né, qualquer, em que não há perda de massa. Não há perda de massa. A densidade pode até variar. Quer dizer, às vezes o fluido aqui dentro
tá com ela entra com uma densidade, sofre algum processo aqui, que não vem ao caso agora, e aqui pode até sair com uma densidade diferente, mas essa equação continua sendo válida aqui, ó. Está expressando que a quantidade de massa que entra é igual à quantidade de massa que sai. Tudo que entra, sai. Agora, se o regime for permanente, a gente pode supor... Na verdade, a gente pode supor agora que, na verdade, é isso, né? Eu posso supor que o fluido é incompressível, né? Eu posso supor um fluido incompressível. Alguém sabe me dizer o que é um fluido incompressível? Essa aqui, então, gente, é a equação da continuidade. Ah, deixa eu escrever uma outra equação da continuidade aqui, ó. Escrever uma outra forma para essa equação, ó. Vocês vão ver que vai ficar bonitinho agora, ó. Vai ficar uma equação até... Algumas pessoas até já conhecem essa equação, ó. Densidade vezes... O que é vazão em volume, gente, em termos de velocidade? É a área vezes a velocidade. É a área vezes velocidade. Então, essa aí também é uma equação, ó. Então, eu vou copiar isso aqui. Escrever aqui desse lado, ó. Isso aqui também é uma equação. Dependendo do que foi dado para você, né, você vai usar a primeira, a segunda ou a terceira equaçãozinha. Tá joia, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Se eu estivesse em sala de aula, talvez não estaria explicando tão bem, porque esse tempo que demora para eu escrever esses negócios aqui, vocês podem entender o que eu estou falando direitinho, né? Então tá aí, ó. Professor, Oi, pode falar. então eu posso levar em consideração que P2, A2 e V2 é a mesma coisa é igual a P1, A1 e V1, né? Sim, exato. Densidade, esse aqui não é P, é Rho. Densidade. A densidade vezes a área, vezes a velocidade com que entra aqui, é igual a densidade vezes essa área aqui, vezes a velocidade com que sai aqui, ó. Sim, eu só li de acordo com estava aqui, tipo assim, não interfere nada ser a P1 igual a P2 ou P2 igual a P1, né? Porque o valor que entra é mesmo que sai, né? Sim, a massa que entra é a massa que sai. Isso pode acontecer de diferentes formas possíveis. O Alex, de novo, né? É tubo. Sempre que eu estou falando é tubo, tá? Gente, deixa eu continuar mais meia hora de aula.